Você aí com certeza conhece Robert Downey Jr., um dos atores mais famosos e badalados de Hollywood. Badalados. Mas você sabia que ele já esteve no fundo do fundo do fundo do poço? Então já vai deixando seu like transudo aqui no vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui e vem com a gente porque a gente tá de programa novo, não é mesmo, Gustavo? Sim. Fala jovens, bem-vindos a mais um programa do Holandês Voador e hoje é o primeiro do lixo ao luxo. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a história de superação incrível, né, desse cara aí, que a gente considera pacas, né, e ajudou muito a mudar um segmento específico de filmes, né, na indústria, que seria filmes de heróis. Isso aí. Robert Downey Jr. é filho de um pai cineasta, inclusive teve como primeiro papel na carreira uma participação no filme Pound, dirigido pelo próprio pai aos 5 anos de idade. E já de cara, parece que ele teria uma ótima influência pro que ele faria na vida como profissão, né? Já que o pai era cineasta e tal. Next morning we go upstairs, there's no more furniture, the roof's gone, and so's my hair. That tornado scared me so much it made my hair disappear. Have any hair on your balls? Inclusive a mãe dele também era atriz, né, mas ela não fez muitos filmes gigantes por aí, mas tem a sua graça espalhada por aí. Só que não seria só esse tipo de influência que traria consequências para a vida dele, não é mesmo? Bem novo ainda, ele teria usado maconha pela primeira vez junto com o pai. Ele já falou em algumas entrevistas, inclusive, que era a forma que o pai conseguia expressar o amor por ele, sabe? Bizarro, né? Meio bizarro. O pai dele já falou por aí que se arrepende de ter proporcionado isso ao filho, né? Mas essa questão de drugs aí a gente vai deixar lá mais pro meio do vídeo, né? Não vai ser agora não. Isso aí. Em seus vividos 17 anos, largou os estudos e se mudou para Nova York para se tornar um ator profissional realmente. E foi lá que ele teve que trabalhar em restaurantes, lojas de sapatos e fazendo performances artísticas em alguns lugares. Ou seja, até ele já foi gente como a gente, né? Bom, em Hollywood, a estreia mesmo dele foi aos 19 anos no filme Quando Se Perde a Ilusão. E sabe quem fez o filme com ele? Quem? Sarah Jessica Parker, conhecida muito por Sex and the City. Tava lá com ele nesse filme. E olha só que bonitinho, Jonatas. Durante as filmagens desse filme, as gravações lá, os dois começaram a namorar, né? Olha só. Aquela questão jovem, né? Ele era muito jovem, né? Ela também. E depois daí, a carreira do Robertinho começou a deslanchar de vez. No ano seguinte, quando ainda tinha só 20 aninhos, ele fez alguns episódios de Saturday Night Live. Depois ele entrou ali numa sequência de filmes, né? Onde fez, por exemplo, Tough Turf, junto com o mestre James Spader. É Ultron, né? Depois voltaram a fazer filme. Verdade. Mulher Nota 1000 também. E um pouco depois fez o filme Rei da Paquera. Olha só que título de qualidade, hein? Tudo a ver com ele também, né? Onde aí sim ele foi protagonista. Pela primeira vez. Exatamente. E com esse currículo aí, o Robert Downey Jr. já poderia alçar voos maiores, não é mesmo, Jonas? Exatamente. Foi aí então que veio o sucesso dele, com o filme Abaixo de Zero, contando a história de 3 amigos. O personagem dele nesse filme era um jovem viciado em drogas. Engraçado é a vida imitando a arte, né, Gustavo? Ou vice-versa. É isso aí. Porque pra quem não sabe, nessa época aí ele já era dependente químico, né? O que não impediu ele de fazer grandes trabalhos como esse. E o ápice marcante desse início foi quando Downey Jr., aos 27 anos de idade, foi chamado para interpretar um dos maiores ícones de todos os tempos do cinema, quiçá mais importante, Charlie Chaplin, no filme Chaplin de 1992. I could feel him calling out to me. The tramp. Bullshit, and you know it. But the truth was so boring, George. E cara, foi incrível a interpretação dele. Aí veio a primeira indicação ao Oscar, inclusive, né? Exatamente. Que não é a única, que vai ter uma que é muito mais improvável, que a gente vai falar depois, né? Mas aí, essa foi bem justa, inclusive, poderia até ganhar. Verdade. E ele ficou bem parecido, inclusive, fisicamente, né? Dá pra ver aí nas imagens. E como você já falou, ele foi indicado ao Oscar, só não ganhou porque tinha um tal aí de Al Pacino, não sei se você conhece, né? Que venceu por um clássico chamado Perfume de Mulher. É, mas eu acho que foi uma disputa acirrada, eu não acho que tipo, foi tão fácil ganhar, não. Exatamente. Gosto muito do Al Pacino nesse filme, mas o Robert Downey Jr. também estava muito bem no Chaplin. Sim. Enquanto a vida profissional dele estava indo de vento em polpa, já o pessoal estava em declínio já, né, Jonathan?
Exatamente. E a gente sabe sempre que a vida pessoal pode resvalar na profissional, né, Gustavo? Lembra daquele namoro com a Sarah Jessica Parker que falamos anteriormente? Não resistiu depois de 7 anos, porque ela já não aguentava mais as questões dele com as drogas. E com álcool também. Em algumas entrevistas, ela já dizia que esse relacionamento não fazia bem a ela, porque ela ficava às vezes desesperada, sem saber se ele estava bem ou não. So I think those were really important years. There's a lot of good memories, but there's also a lot of time spent learning about how we survive and at what point, do you stop taking care of somebody? Those are pretty big lessons. Ele mesmo já revelou que na época ela era normal, né? E ele era um cara maluco da cabeça, inconsequente. E olha só, hein? Passado um tempinho disso, ele acabou conhecendo a Deborah Falconer, que na época era modelo. E pra você ver como tava a cabeça do garoto, eles se casaram depois de 42 dias de namoro. Aí ó, pra você que acha que foi rapidinho numa relação, aprende com o Robert. Ele foi mais rápido que você. Eu conheço gente que foi mais rápido do que ele. É verdade. E foi dessa relação que nasceu o primeiro filho dele, conhecido como Índio. O melhor nome de filho que existe na história é esse. Exatamente, Índio. E ele não parava em Hollywood, né? Cada filme que ele lançava um sucesso atrás do outro, né não, Jorge? Sucesso de crítica, inclusive. Crítica também, né? É. Só reforcei. Mas a relação dele com as drogas, mais especificamente com a cocaína inicialmente, estava sempre mais difícil de controlar. E foi aí que chegou a época de gravar o filme Feriados em Família, o segundo filme da Jodie Foster como diretora. Mas ele não começou a namorar ela não. Não. Até hoje, assim, que a gente sabe. E foi nesse período que ele começou a conhecer outras drogas, chegando na heroína. Ele chegou a admitir uma época que teve grandes dificuldades em rodar cenas nesse filme. E parece que a Jodie Foster teve algumas conversas ali sérias com ele, né? Pra que tudo corresse bem durante as filmagens. Afinal, ela queria ele lá, e bem, né? Puxou pela orelha e falou, meu irmão, faz seu trabalho direito. Depois de vários anos sendo dependente químico sem ninguém saber, a notícia veio à tona. Robert Downey Jr., na época um ator em ascensão, foi preso 3 vezes por porte de drogas no período de 1 mês. Isso tudo ainda no ano de 1996. Exatamente. Tem muito tempo, mas foi um período curto ali da carreira dele, né? E através de alguns exames foram comprovados algumas substâncias no corpo dele, né? Como maconha, cocaína e heroína. Em uma outra prisão, ele estava tão alucinado e fritado que acabou invadindo uma casa e deitando na cama de uma criança. E pra piorar, existe inclusive uma gravação, Gustavo, olha só, que é uma gravação da polícia em que a mãe, dona dessa casa, pede ajuda aos policiais. E pela gravação, não parece que ela sabia quem era o cara, né? Robert Downey Jr. Ela não fala, Robert Downey Jr. tá aqui na minha cama, não. Exatamente. Então é um cara desconhecido, porque é pior ainda, né? Se ela conhecesse ele, continuaria sendo ruim, né? Mas não conhecendo é pior ainda, talvez, não sei. Mas dessa vez ele só foi preso depois, quando foi encontrado vagando doidão pelas ruas de Los Angeles. Isso aí. Não pegaram ele na casa dela, ele tava vagando por lá e só depois que pegaram. Sim. Em consequência dessas questões, a vida do Robert Downey Jr. parecia aquelas séries, sabe, de crime policial, ou filme de crime policial, onde a gente só vê cenas de julgamento, praticamente. Até que depois do último julgamento desses aí que a gente falou, né, ele foi condenado a 3 anos de condicional e ainda foi internado. E a condicional é aquela história, né? Você só consegue obter se tiver preenchido determinadas condições impostas pela lei. O problema é que ele sempre descumpria essas regras e acabava voltando diretamente pra cadeia. E isso se repetia várias vezes, Gustavo. A vida dele chegava ao lixo nesse momento. Um cara com um talento gigante que todos ao redor gostavam, mas que estava aos poucos perdendo a vida para as drogas e para o descumprimento da lei. Para você ver o quanto a galera em Hollywood gostava dele, Gustavo, ele era convidado, mesmo incondicional, a fazer papéis em filmes. E ainda conseguia autorização dos juízes para gravar, né? O que poderia ali parecer um privilégio. E se você olhar de uma forma mais fria, pode até concordar com isso. Mas o ponto é que a prisão nunca fez com que ele parasse de trabalhar e continuasse buscando a redenção através do cinema. Durante esse período era comum ver um dia manchetes de jornais sobre o filme que ele faria e no outro dia alguma questão jurídica envolvendo o nome dele. Ou seja, bem ou mal, estavam falando dele ainda. É, exatamente. Fale bem ou fale mal, fale de mim. Aquela música, né, da Melody. Isso aí. When kids are grounded, they sure think about it a lot. And when they're not grounded, they don't think about it anymore. They're just glad they're not grounded. So, you know, the best part of any
experience where your freedom is taken away from you by an institution is when it's over. E por todos esses problemas, ele foi meio que obrigado, né, a abrir mão de parte do salário para fazer um seguro, para não dar prejuízo aos estúdios se ele tivesse alguma recaída, alguma coisa assim, né? Então ele teria um seguro ali, né, que ele pagaria sempre, tirando parte do salário dele, para qualquer coisa o estúdio receber esse seguro em uma possível recaída. E como ele tinha essa questão de dependência química, ele era submetido sempre a exames para provar que estava limpo, né? Como se fosse o exame de doping. Exatamente. Só que em 1998 ele foi pego no exame de urina, né? Sim. E acabou sendo condenado a 6 meses de prisão, né? Talvez tenha sido o período mais curto, assim, que ele foi condenado. Olha só que low crazy essa vida, cara. Era um entra e sai da prisão incrível. E com o passar do tempo a história se repetia, né? Tinha uma recaída, era julgado e às vezes preso. Então quem mais iria querer dar um emprego pra um cara assim, né? Um cara instável demais e que você não sabia se ele seria preso no dia seguinte ou não, né? Não tem como trabalhar assim. Foi aí que a TV apareceu na vida dele, Gustavo. Presta atenção que essa parte aqui é bem importante pro início ali da redenção da vida do cara. Estamos chegando lá. Sim. No ano de 2000, em meio a tudo isso, ele foi convidado para participar da 4ª temporada de uma série que era bem famosa nos Estados Unidos, a série Ally McBeal, A Minha Vida de Solteira, onde interpretou o personagem Larry Poe, que era advogado. Olha só que engraçado. Ele fez tanto sucesso na série que foi preso. Sacanagem. Que isso, velho. Ele fez tão sucesso na série que ele foi convidado a participar do elenco fixo, né? Sim. E além disso, não satisfeito, foi indicado ao Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante. Olha só. Por essa série. E digo mais, hein? Jonathan já falou aqui que ele ganhou. Ele ganhou por esse papel. Mas como a gente tá falando do Robert Downey Jr. nessa época e ninguém é de ferro, ele não era de ferro ainda, Olha a piadinha dele. ele teve uma outra recaída, né? Então, aí fica difícil, eu não consigo defender. Com isso, né, com relação a essa recaída, ele foi preso por porte de drogas e acabou sendo afastado do elenco e condenado a uma estadia prolongada na reabilitação. E nessa situação toda, veio a separação dele com a esposa, né, Deborah Falconer, que já não aguentava mais tudo isso. Meio que parecido com a Sarah Jessica Parker, né, só que agora ele era casado com a Deborah. Ou seja, sem emprego, preso, depois na reabilitação, sem a esposa e sem o filho, que ficou com a Deborah Falconer, né? Sim, já pagou aqui atrás. Ele tava no fundo do poço. Precisou de mais de um ano para a recuperação vir. E depois de terapias, da reabilitação, parece que ele conseguia controlar melhor essa situação dele. E em 2003, saía nos cinemas Na Companhia do Medo, onde ele tinha Halle Berry ao seu lado atuando, Gustavo. E toda aquela questão ainda de pagar um seguro para eventuais problemas. Mas como o foco dele não estava no dinheiro nessa época, essa era a menor das preocupações no momento. Durante as gravações desse filme, ele conheceu a produtora Susan Levin, que atualmente é a esposa dele, ainda é, né? Ai, boa sorte aí. Sim, se você não sabe disso. E parece que esse aí foi o ponto necessário pro pulo do gato, né? Pra ele começar a focar direito na carreira dele, né? Começar a ter mais responsabilidade. Exatamente, ela ajudou bastante ele nesse caso, nessa situação. Ele mesmo já confessou em algumas entrevistas, né, que ele não sabe como seria a vida dele hoje em dia se não fosse ela. Para você perceber a mudança sinistra nele, é só lembrar que em 2004 ele lançou o disco The Futures, Gustavo. Olha só, um CD de músicas, ele cantando. E canta bem. E canta bem. Olha só esse vídeo. What is my reaction? What should it be? Confronted by this latest atrocity. Driven to tears. Driven to tears. O cara tem talento pra tudo. Incrível isso. Pra tudo eu não sei, né? Tem coisa que eu não vi ainda, que eu não sei. Não, ele tem pra tudo, né? E no ano seguinte, além de ser o ano do casamento dele com a Susan, ele estrelou o filme Beijos e Tiros, né? Com o Val Kilmer ao lado, né? Nesse filme a gente viu ele junto, Homem de Ferro e Batman. Olha só. É, o verdadeiro Batman do cinema. Não tem... Olha ele. Não. E por causa da ótima atuação dele nesse filme, novos convites surgiram para estrelar novos filmes. Exatamente. Em 2007, por exemplo, ele foi convidado para interpretar um dos papéis no filme Zodíaco, onde tinha no elenco também Jake Gyllenhaal e o Mark Ruffalo. Olha só, que foi onde ele conheceu o Mark Ruffalo. E começou uma nova história de amor. Sim. E olha aí o destino, né? Já prevendo uma dupla dinâmica nos cinemas. Robert e Ruffalo. Herbert e Richards.
Mas foi no ano seguinte, Gustavo, que o bicho veio, 2008. O ano em que Robert Downey Jr. fez 2 dos grandes papéis da carreira dele, né? 2 dos que eu mais gosto, inclusive. Aqui a gente chega no ápice do ressurgimento. Talvez o melhor ano da carreira dele, se a gente for parar pra pensar num retorno, né? Como de uma fênix surgindo nas cinzas pelo fogo. Ele foi escolhido para interpretar o Homem de Ferro nos cinemas, né? Um herói B da Marvel na época, de repente até C, né? Era um tal de projeto aí da Marvel Studios, né? Uma iniciativa aí de fazer filmes conjugados no mesmo universo, né? Com ligação, como a gente já conhece muito bem hoje. E ele seria, né? Na verdade, ele é um dos principais desse projeto, né? E eu lembro que foi contestado na época, justamente por causa dessas coisas aí de ser preso, de usar drogas, de abandonar projetos, né? Sim, sim. Eu lembro que ele foi criticado, teve desconfiança e hoje não existiria o que existe hoje em dia se não fosse pelo Robert Downey Jr., né? Verdade. O pessoal tava meio desconfiado dele, mas a galera do cinema, né? De dentro, assim, da indústria, achava que era a cara dele o papel. Mas eu acredito que ele se tornou uma coisa muito maior, né, do que poderiam pensar. Tanto que hoje a gente nem consegue imaginar uma outra pessoa fazendo esse papel, né? Do Homem de Ferro, do Tony Stark. There's value to everything, and the more you resist something, the more you make out of it. I mean, everybody has their 5 things that they're quietly resisting doing, and a good day for them is when none of those resistances come and directly confront them, you know? Ele fala, inclusive, né, que se ele pudesse se fundir com algum personagem que ele já interpretou nos cinemas, seria com o Tony Stark, né? Como é que seria a fusão dele, Gustavo? Faz aí. Não vou fazer não. Ele não precisaria se fundir, porque ele já é o cara, né? Mas se fossem 2 personalidades... mas meio que veio pra ele, né? Veio pra vida real dele, tomou um pouquinho dele ali. E por que eu disse anteriormente que talvez 2008 tenha sido o melhor ano da carreira dele? Vamos ver aqui. Nesse mesmo ano, ele fez um filme de comédia maravilhoso chamado Trovão Tropical. Foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante pelo papel. E ainda para coroar, foi eleito uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Olha só que responsa. Lembrando que nesse filme ele interpreta um cara interpretando outro cara disfarçado de outro cara. Ele mesmo fala isso. Exatamente, olha só. I know who I am. I'm a dude playing a dude disguised as another dude. What? You a dude that don't know what dude he is. Or are you a dude who has no idea what dude he is? E realmente, você vê assim, um filme de comédia, dirigido pelo Ben Stiller, né? Aquela comédia, mas ele realmente tinha que ser indicado ao Oscar por esse filmezinho. Sim, merecido. Merecido, mas quem ganhou foi o Heath Ledger, né? Porque foi o Oscar póstumo lá, quando ele fez o Coringa do Batman. Sim. É compreensível e também merecido, né? Mas você vê dois personagens aí diferenciados, né? Sendo indicados ao Oscar. Verdade. Em 2009 ele volta a trabalhar com Guy Ritchie, né? Como eu já tinha falado antes, fazendo Sherlock, né? Ele fez o Sherlock no filme Sherlock Holmes. Contava com a Susan, né? Sua esposa até hoje, como produtora do filme. E ele estrelou ao lado do Jude Law, que fazia o elementar meu caro Watson. Exatamente. É um personagem inteiro. Só um adendo aqui, né? Porque o primeiro filho desse casal nasceu em 2012, que foi o Axton. E o segundo é uma menina, a Avery, que nasceu em 2014. Criatividade para nomes ele tem, né? Verdade. Índio, Axton... Avery, né? Avery. Em 2010 e 2013 vieram respectivamente as sequências de Homem de Ferro, né? Exatamente. Veio o 2 e o 3 ali, o 3 a gente sabe muito bem o que acontece ali, né? Mas o 3 foi o que mais fez sucesso de bilheteria, bateu 1 bilhão, só um filme, né, de um cara, de um personagem só, né, não foi dos Vingadores. E a cada continuação, Gustavo, o salário dele também crescia consideravelmente junto com a popularidade dele, do personagem, e o bolso dele. Exatamente. Mas ainda um ano antes do terceiro Homem de Ferro, ali em 2012, vinha um filme de um grupo de super-heróis que marcaria uma geração nos cinemas, os Vingadores. Que hoje, pelo menos por enquanto, né, enquanto a gente grava esse vídeo, é a 6ª maior bilheteria da história. E quem estava no meio disso tudo? Ele. Robert Downey Jr. Para você ter uma ideia, a Forbes em 2015 divulgou a lista dos atores mais bem pagos em Hollywood, onde ele apareceu em primeiro lugar por 3 anos consecutivos, Gustavo, 2013, 2014 e 2015.
cada ano ganhando 80 milhões de dólares. Olha só. Em 2015 teve Era de Ultron, também um Vingador, né? Exatamente. Em 2017, nessa mesma lista, ele ficou em 6º lugar, no ano que não teve nem Vingadores e nem o Homem de Ferro, né? Filme solo. Sim. Mas teve o Homem-Aranha de Volta lá, que ele faz uma participação, uma ponta que não receberia esse dinheiro todo, né? Lógico. Mas mesmo assim, 6º lugar, né? Tudo bem, de primeiro pra sexto é um salto, mas ainda tá entre os 10 mais. Por isso que ele não quer largar o personagem, né? É, porque ele gosta também. Eu acho que ele gosta de fazer também, se diverte fazendo, Verdade, tá em casa. Nós tivemos as sequências dos Vingadores, né? Como você já falou aqui, a Era de Ultron. Em 2018, um maravilhoso Guerra Infinita, né? Onde foi bem elogiado pela crítica e pelo público. E também tá aí entre os filmes mais vistos da história do cinema. A essa altura do campeonato ele já era muito respeitado na indústria e considerado o ator da geração, que é um título que ele não gosta muito, ele prefere se chamar de Homem de Ferro. Exatamente. Ele diz estar livre das drogas desde julho de 2003, graças à sua família, terapia, meditação, programas de recuperação, yoga e a prática de Wing Chun Kung Fu, que é uma luta de defesa pessoal, Gustavo. Olha só que ele é craque nisso. Inclusive tem uma entrevista dele com um cara aí que também entrevistou o Tarantino, ficou perguntando das drogas, ele abandonou a entrevista. Verdade. O Tarantino deu umas porradas nesse cara também. Wondered whether, you know, you think you're free of all of that, or whether that's still something. I'm sorry, I really don't. What are we doing? Well, I'm just asking questions. That's all. Right. Bye. Are you? I'm sorry. Bom, como vocês puderam ver, a vida do Robert Downey Jr. foi do lixo ao luxo. E luxo não necessariamente a gente diz do dinheiro aqui, né? No caso dele é também, mas ele ter sido livrado aí das drogas. E como ele é uma das figuras mais influentes da atualidade, esperamos que as pessoas se inspirem nele, né? Porque mesmo quando você percebe que a sua vida tá no fundo do poço, nada pode te impedir de buscar alternativas, continuar trabalhando e recomeçar. Mas e você? Gostou da história de superação dele? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber a sua opinião também. Pode deixar aqui embaixo nos comentários também alguma sugestão de nome, né, que você tenha pra gente falar aqui nesse quadro do lixo ao luxo. Será que um dia a gente vai fazer do holandês voador? Será? Então é isso, não esquece de dar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui, né? Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais. Segue a gente lá, é isso aí, valeu! Fiquei esperando se você ia fazer um bordão de novo e me pegar desprevenido e interromper o meu valeu. Não dessa vez. Valeu. Não, beijinho não. Vai ter, Beijinho vai ter, não. vai ter. Não, Pensei que vai ter. Não, vai ter. Não, eu não vou me despedir. Eu não vou.